Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar máquinas térmicas, e na sequência dilatação térmica. Só que eu vou dar um aviso antes, essas duas aulas estão sendo gravadas antecipadamente por causa do pessoal do terceiro colegial, que vai ter esses dois assuntos na provinha bimestral, tá bom? Para vocês do cursinho que estão assistindo na ordem as aulas, essas duas aulas têm que ser assistidas depois da última aula de termodinâmica de gás perfeito, tá bom? Eu vou avisar de novo na época, mas é só isso aí, tá bom? A máquina térmica, ela particularmente é um assunto muito interessante, porque as máquinas térmicas deram origem à primeira revolução, será a revolução industrial, Então, na época, todos os esforços dos pesquisadores foram para tentar entender os assuntos ligados à máquina térmica. Para nós, para o vestibular, é bem mais simples, porque nós vamos representar a máquina térmica e é sempre aconselhável fazer esse esquema, chamar de MT. Primeira coisa que você vai lembrar, ela tem uma entrada e duas saídas. Por que isso? Se você tiver dificuldade de entender o que é uma máquina térmica, você vai pensar no motor, que aliás é chamado motor explosão, motor do seu carro. Tanto faz se ele é álcool, se ele é gasolina ou se ele for diesel. Porque na definição, a máquina térmica é um mecanismo que transforma energia térmica, isto é, calor, em movimento, que é justamente o que faz o motor do seu carro. Agora, esses nomes que eu coloquei em branco seriam as nomenclaturas oficiais. Você vai ter calor quente, a única entrada. Ô professor, mas calor quente não é pleonasmo? Vocês lembram da aula de calor, Calor, na verdade, a gente fala sempre errado no dia a dia. Nós dizemos, opa, estamos com calor. Na verdade, isso é mentira, lembra? Você pode ter calor sendo perdido, você terá uma sensação térmica de frio, ou sendo ganho, você terá uma sensação térmica de calor mesmo. Então a gente vai desvincular essa palavra calor da palavra quente. Então calor quente não é pleonasmo mesmo, seria o calor total que essa máquina térmica recebe. Calor frio do lado de cá e trabalho, finalmente, letra tal do alfabeto grego, seria a segunda saída. Então vamos lá, nós temos uma entrada e duas saídas. Se você ler o texto da questão e souber identificar quem é aqui, você faz a questão tranquilamente. Observação com relação às unidades, como nós estamos lidando com energia, você vai invariavelmente trabalhar o exercício ou em joules ou em calorias, ok? E na verdade é indiferente por quê? É indiferente contanto que você trabalhe tudo em joules ou tudo em caloria. É indiferente que nós temos aquela conversão que eu já tinha comentado para vocês, Uma caloria equivale a aproximadamente 4,19 joules, E aí você utiliza o valor que for passado para vocês em vestibular, ok? Na verdade, tudo vai depender da habilidade que vocês tiverem para entender ou para conseguir especificar qual calor que é qual nesse esqueminha aqui. Então, eu coloquei em amarelo algumas palavras ou algumas ideias que ajudam vocês a identificar cada um dessas três formas de energia aqui. O calor quente é chamado também de calor total, no vestibular, Trabalho seria tudo que é útil, tudo que é aproveitado pela máquina térmica, E aí, o calor frio, que será a nomenclatura oficial, seria tudo que é perdido, tudo que é rejeitado, tudo que é inútil, porém inevitável, numa máquina térmica. Esse último comentário eu estou falando porque existe um termo que diz que o rendimento de uma máquina térmica nunca será 100%. É impossível você ter 100% de rendimento. Como é que eu entendo isso? É impossível você ter uma transformação total de todo o calor que entra aqui em trabalho. Você sempre vai ter uma parte perdida, uma parte rejeitada, uma parte inútil, porém inevitável aí no processo, ok? Bom, esses comentários todos para levar vocês ao seguinte raciocínio. Rendimento, eu vou usar a letra eta, essa letra que parece um N, do alfabeto grego, seria uma ideia. Seria sempre a divisão do útil pelo total. Vou utilizar um exemplo meio besta aqui, mas quando você fala, olha, qual o rendimento escolar de um aluno? Suponha que o aluno tirou 8 numa prova de 10 questões. Nós falamos que o rendimento desse aluno é 80%. Como assim? 8 questões. Ele utilizou, é a parte útil para ele, de um total de 10 questões.
Se eu fizer essa continha, eu vou obter 0,8, que eu leio 80% em termos de porcentagem. Então nós dizemos, olha, o rendimento desse aluno foi 80%. Nós queremos dizer que esse resultado seria a divisão do que é útil, do que é utilizado por ele, efetivamente, o que é aproveitado, né, por ele, do total, nesse caso de 10 questões aí, tá bom? Então esse comentário é aparentemente desvinculado na matéria, né, mas na verdade eu vou utilizar para calcular o rendimento essa mesma ideia. Eu vou aplicar a máquina térmica, né, identificando qual é a parte útil e dividindo pela energia total aí, que seria, por exemplo, o calor quente ou o calor total aqui do lado esquerdo, tá bom? Vamos ver um exemplo. Suponha que a questão diga que uma máquina térmica receba 200 joules de energia. Você tem que interpretar isso como sendo o calor total, né? Rejeitando 40 joules para a fonte fria. Isso aqui seria o calor frio, o QF. Tá? No caso, eu identifiquei pela palavra rejeitando, será a parte inútil. Né? Se você coloca isso no esqueminha, rapidamente você percebe que essa máquina térmica estaria aproveitando 160 joules. Né? Sempre a conservação de energia. Na verdade, aqui é até bom senso. Né? Você tem 200 de entrada, tá? A soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Se saiu 40 joules rejeitados para a fonte fria, é claro que estão faltando 160 joules aqui, que você conclui que seria a parte útil, né? A parte utilizada, aproveitada por essa máquina térmica aí. Aí você aplica a ideia básica de rendimento, que seria a parte útil, 160 joules, né? Dividido pelo total, no caso é o maior número que tem aqui, 200. Você cancela o zero, dá para simplificar por 4, 16 por 4 é 4, 20 por 4 é 5. Tá? Se eu quiser dar a resposta em termos de porcentagem, faço a divisão 4 por 5, 0,8. Então seria um rendimento de 80%. Tá bom? Vale um comentário aqui. Eu estou jogando qualquer número para vocês, então o resultado não espelha a realidade. Se você pegar um motor a combustão, motor do seu carro, né, que eu falei para usar como exemplo, dificilmente você vai ter rendimentos acima de 30% ou 40%. Ok? Nesse nosso segundo exemplo, suponha que o texto diga o seguinte: uma certa máquina térmica aproveita 60 calorias rejeitando 320 joules para a fonte fria. Calcular o rendimento. Qual que é o problema aqui? Você tem duas unidades que não podem ser misturadas. É importante que você perceba que tanto faz para o cálculo do rendimento, né, você transformar 60 calorias para joules, quanto 320 joules para caloria. Dá na mesma, eu vou insistir. Né? Então, por exemplo, se eu fizesse 60 calorias para joules, é só multiplicar por 4, né? Eu obteria, não precisa nem montar a regrinha de 3, 240 joules aí. Aí eu poderia utilizar o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Você tem na saída 320 joules aqui, 240 joules aqui. Então é porque essa máquina térmica recebeu um total de 560 joules no início. Tá? Você vai primeiro transformar tudo para uma única unidade, né? Ou tudo joules, ou tudo caloria, para só depois fazer esse raciocínio de, entre aspas, conservação de energia. Tá bom? O que importa é que, feito isso aí, você sempre pode utilizar a equação de rendimento da definição, né? A parte útil, se você souber quem é útil, quem é o perdido, né? A parte útil seria 240 joules, dividido pelo total. Não existe necessidade de você utilizar outras fórmulas aí. Na apostila de vocês, tem várias formulinhas de rendimento. Eu vou estar comentando já já quais são necessárias e quais não são. Né? Então, para a máquina térmica, se você souber fazer o esqueminha, que eu estou insistindo com vocês aqui, basicamente você faz essa ideia do útil dividido pelo total. Ok? Para acabar, você poderia simplificar, né? Divide por 4 aqui, 24 por 4 é 6, 56 por 4 é 14. Poderia dividir por 2, daria 3 sobre 7.
Fazendo a continha, 3 sobre 7 daria aproximadamente, né? Opa, tem um risco a mais. 0,42. Em outras palavras, aproximadamente 42%. Ok?